Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hélio do Dona Emília e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês uma receita muito fácil, saborosa e que dá para ganhar um bom lucro vendendo ela. Seria o nosso famoso hambúrguer. Para quem não sabe, o hambúrguer foi a receita que eu, quando iniciei a nossa trajetória no ramo gastronômico, no ramo de comida, digamos assim, foi a receita que impulsionou tudo isso. Veio do hambúrguer a minha inspiração para ter uma renda extra, para daí conseguir ganhar um dinheiro além do meu trabalho que eu tinha, um trabalho formal. Enfim, então pessoal, isso aqui é uma prova viva de que dá de ganhar um bom dinheiro vendendo lanche. Por mais que o pessoal diga que o mercado está saturado, mas eu acho que para quem faz bem feito, o mercado nunca satura. Se você é muito bom naquilo que você faz, você vai ter sempre saída, você vai ter sempre um algo a mais para você dar para o teu cliente e você nunca vai ficar para trás de ninguém. E sim, você será uma referência e, consequentemente, as pessoas e as marcas que são referência, elas vendem muito mais e elas prosperam muito mais. Então, pessoal, a receita de hoje eu já vou aproveitar, deixa e vou fazer um pouco da produção dos meus hambúrgueres à noite, que a gente está vendendo aqui no restaurante. E já vou mostrar para vocês direitinho o passo a passo de como que é o meu hambúrguer aqui, para você fazer aí na sua casa, se você quiser. Você vai ver que não tem nada demais, é algo extremamente fácil. Vou utilizar uma frigideira aqui para você ver que também é possível fazer sem os equipamentos. Por mais que eu tenha chapa ali, eu vou demonstrar aqui para ficar bem mais palpável, para vocês verem que fica bem, é possível fazer o hambúrguer sem tanto equipamento. Enfim, a carne que eu vou utilizar hoje no meu lanche é 60% de acém e 40% de costela. Nesse blend eu acho que eu consegui encontrar uma boa qualidade tanto de gordura que eu preciso oferecer no meu hambúrguer e quanto de sabor. Então eu não perco muito ele de tamanho quando ele vai para o fogo, e ele deixa uma suculência bem gostosa na carne na hora que você for comer seu lanche. Então vamos lá. O que eu ocupo aqui na carne, eu vou ensinar o passo a passo. Eu dou umas furadinhas na carne assim, para que o sal ele consiga se penetrar mais facilmente e que toda a carne receba o seu tempero necessário. Aqui eu estou utilizando já uma mistura de alho com sal, tá? A medida que eu uso 30 gramas de sal para cada quilo de carne. Aí o tempero, se vocês quiserem sal colocar, enfim, o tempero é a gosto de vocês. Tem gente que não gosta de sal, você pode pôr uma cebola, você pode pôr um chimichurri, enfim, um alecrim, isso vai a gosto de vocês. E eu utilizo também o creme de cebola. Isso aqui você encontra em qualquer supermercado, na prateleira das sopas. Ele é nada mais do que uma sopa, mas ele ajuda a dar um pouco de liga. Tem muita gente que fala que não se tempera o hambúrguer antes de você colocar ele na churrasqueira, ou na sua frigideira, na sua chapa. Não se coloca creme de cebola, porque não sei o que, não sei o que lá. O que eu acho é que o negócio tem que ficar bom. Esse negócio de modinha, do pessoal falar que tem isso, que tem aquilo para fazer, eu acho que pra mim isso aí não vale de nada. O interessante é você fazer um negócio bom, que o teu cliente goste. Vai ter muita gente que vai falar o seguinte: não se coloca creme de cebola em hambúrguer, não se tempera a carne antes de você levá-la ou para churrasqueira, para grelha, para frigideira. Eu não concordo com isso. Eu já fiz diversas vezes da maneira que o pessoal sugere, de colocar o sal depois quando ele estiver na frigideira ou tempero. Particularmente eu não gostei, e para quem eu fiz também não gostou. Dessa maneira eu consegui agradar o meu paladar, ao paladar de quem eu ofereci. Então esse negócio aí de modinha, que faz isso, não faz aquilo, se você fizer isso não é hambúrguer, enfim, eu acho que isso aí pra mim é quase como uma balela. Você tem que fazer do jeito que fique bom tanto para você quanto para o teu cliente, utilizando sempre ingredientes de qualidade. Não tem erro, pessoal. A essência mesmo do hambúrguer é a carne moída, você fazer ela com um pouco mais de consistência, para que quando você, depois de pronta, ela fique macia, que esse é o propósito dos hambúrgueres. Se vai sal antes ou depois, para mim isso aí realmente pouco importa. Então vamos lá, depois de colocar o sal na primeira camada da carne, eu coloco uma meia colher de sopa, bem espalhado, desse creme de cebola. Eu não coloco muito, para não mascarar o sabor, e isso aqui tem a função basicamente de dar a liga para nossa carne. Como eu vou fazer na chapa, eu coloco esse creme de cebola. Se eu fosse fazer na grelha, aí eu não colocaria, porque na chapa geralmente eu dou uma esmagada no hambúrguer quando eu for fazer ele, e às vezes você, nessa esmagada,
ele se despedaça a carne e ela fica esfarelada e você perde muito da carne aí. Então o creme de cebola ajuda a dar essa consistência, essa liga, e faz com que ele fique uma forma bem homogênea, bem coladinha, não se despedace na hora que você for fazer o lanche. Eu gosto de pôr também, pessoal, então, a salsinha e cebolinha, o cheiro verde a gosto, tá? Eu acho que dá uma cor legal e um sabor muito bom no lanche. Também é algo que o pessoal geralmente vai falar que não faz isso, que não é isso, que não é aquilo. Mas como eu disse, é do meu jeito, eu gosto, então respeita a minha história. Então vamos lá. Mesmo processo, depois de virar a carne, faço os furinhos no outro lado também, para penetrar o sal melhor. Espalho com a mão mesmo, pessoal, para não ter muito erro de despejar num lado mais e no outro menos. Parece ser bastante, mas não é, porque, como eu disse antes, ele é um sal diluído com alho, então tem muito do alho aqui. Fechou, pessoal? Mais uma meia colher de creme de cebola, bem espalhadinho para dar a nossa liga. Entro com o meu tempero verde, o cheiro verde. E agora é a hora da gente mexer essa belezura. Vamos fazer com que o tempero pegue em todas as partes da carne que não foram privilegiadas, digamos assim, e vira um sabor só. É interessante mexer bem e, de preferência, que você use sempre luva, porque sai muita gordura crua que fica colada na mão de vocês. Aí depois, na hora de você higienizar a tua mão, ela fica bem mais difícil do que com a luva. Até principalmente se for, por exemplo, você for uma mulher e for fazer com a unha talvez feita, pode ser que talvez estrague um pouco desse teu cuidado que você tem. Pessoal, então é isso aí. Carne nossa misturada. Aí o processo agora é nós fazermos as bolinhas e a pesagem desse nosso hambúrguer. Eu tenho aqui a nossa balancinha de cozinha. Ela é uma balança comum, você acha em qualquer supermercado, para comprar, bem barata também. É importante você usar ela porque isso você consegue padronizar o teu lanche, tá? Principalmente se você for vender, você vai ter sempre um tamanho único. Você vai saber realmente o quanto que foi de matéria-prima ali para você também repassar para o teu cliente, para você cobrar, ou até para você fazer em casa, para você não for fazer um hambúrguer para uma pessoa um tamanho e para outra um tamanho menor, para evitar esse tipo de confusão. E eu estou usando esse plástico aqui já para não ter o contato com a balança direto, e também para depois a descolagem da carne na balança fica muito mais fácil. Eu vou utilizar aqui para o meu lanche 160 gramas de carne, que eu acho que é um tamanho bem bom para você fazer um lanche. 165, 161, 160, fechou. Depois da pesagem, eu faço uma bolinha neles, eu dou uma batidinha para que saia o ar de dentro do nosso hambúrguer e faço a nossa bolinha com o nosso lanche para depois a gente moldar e pôr ele na frigideira. Eu vou terminar então, pessoal, o processo de toda essa carne aqui, e daí depois a gente volta para fazer o processo da fritura do hambúrguer e a montagem do nosso lanche, fechou? Então, pessoal, voltando aqui, eu já terminei outro processo de fazer todas as bolinhas dos hambúrgueres para trabalhar à noite aqui no restaurante. Vamos dar continuidade aqui agora no nosso hambúrguer. Então, ó, a bolinha nossa tá pronta, vou dar uma aquecida na frigideira. Como eu tenho uma frigideira antiaderente, eu não vou colocar óleo, porque na gordura do lanche, do hambúrguer, aliás, ela já vai soltar uma gordura que vai fazer com que esse lanche se frite. Então, pessoal, eu vou fazer sem molde aqui para vocês verem que não é preciso ter 100% dos equipamentos que uma hamburgueria tem para você fazer um lanche em casa, para você comer com a sua família, com seus amigos, enfim, ou até mesmo vender. Vou mostrar dessa maneira aí que fica uma maneira de como você faz para moldar o seu hambúrguer. Então, eu aperto mais no meio dele, mas sempre com os dedos nas laterais para que ele não se quebre e que ele ganhe uma forma mais de disco, uma
forma que o hambúrguer realmente tem que ser. Eu vou deixar ele um pouco mais fininho, porque eu prefiro ele, o hambúrguer em si, um pouco mais bem passado. Olha aqui. Pode ver que ele ficou um formato bem legalzinho. Então, como eu disse antes, eu não coloco o óleo na frigideira. Na frigideira mesmo aqui eu já dou uma apertadinha nele para que ele ganhe um formato mais na horizontal. Deixo ele aí fritando mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio no lado, aí depois eu viro. Enquanto isso, eu já vou dando continuidade para fazer o nosso pão. Então eu estou utilizando aqui um pão de hambúrguer normal. Corto ele aqui ao meio. Aí eu venho com a nossa maionese. Estou utilizando a maionese que eu faço aqui no restaurante. Eu coloco aqui para ele deixar um lanche mais molhadinho e mais saboroso também. Se você não quiser colocar em casa, não tem problema. Mas o negócio que eu gosto de salientar é que não é porque às vezes você não gosta que o teu cliente não possa gostar. Se atente muito nisso, em fazer alguma coisa que o cliente teu curta ou que consuma e não o que realmente, às vezes, o teu gosto te impeça de fazer. Vamos lá, pessoal. Faço aqui na outra parte do pão. Deixo ele bem molhadinho de maionese. Embaixo, então, pessoal, eu faço uma caminha de alface. Aqui eu estou utilizando uma alface crespa, mas bem raladinha. Por que eu faço ela mais raladinha? Porque eu acho que eu consigo preencher melhor o lanche, dá a maneira de trabalhar com ela fica bem mais fácil do que você às vezes colocar uma folha, pode ficar muito para fora, ou talinha ficar também muito presente no lanche e às vezes o amargor dele tem muitas pessoas que não gostam. Então depois do alface eu entro com o nosso tomate, uma fatia mais bonitinha aqui. E por enquanto seria isso. A gente deixa fritar mais um minutinho mais ou menos o nosso hambúrguer e dá um tomo nele para daí a gente terminar o tratamento aqui. Então, pessoal, hora de virar o nosso lanche. Ele está saindo um pouco mais de fumaça porque a temperatura está bem alta e não tem azeite, tá? Mas o sabor fica gostoso igual. Vou dar uma diminuída no fogo agora porque eu quero que dê uma selada na carne um pouco mais lenta. Assim de virado o nosso lanche, eu já entro com o nosso queijo mussarela. Uma tática que eu gosto de fazer sempre no lanche, que todo mundo usa, é colocar um pouquinho de água na frigideira e abafar para que o calor desse vapor derreta o queijo com mais facilidade. Então vamos lá. Tampamos aqui, deixamos mais ou menos 1 minuto para ele selar e derreter o nosso queijo e a gente volta para finalizar o nosso prato. Então, pessoal, nosso lanche já deve estar pronto. Vamos desligar o fogo aqui, dar uma olhadinha aqui como é que ele ficou, ó. Olha que espetáculo. Derreteu todo o queijo em cima por causa daquela água que foi colocada e o vapor que soltou com o abafamento. Você viu que tem algumas táticas que dá de você fazer em casa. Eu estou utilizando aqui um abafador, mas uma tampa de panela funciona da mesma maneira quanto um abafador. Então vamos tirar o nosso... Dá para aproveitar o máximo possível dos ingredientes do nosso lanche. Nossa, que maravilha! Então, pessoal, vocês verem que não tem muito erro de fazer o lanche, só tampar ele. Se vocês quiserem dar uma incrementada, pôr uma porçãozinha de fritas também. Tem batata chips que dá de você fazer em casa, que é bem fácil e muito barato de você fazer. Você pode fazer essa aqui também em casa. Tem opções de supermercado para vocês comprarem, que é bem em conta também, levando em contrapartida a mão de obra que você tem para fazer ela. Então você paga um pouco mais caro no quilo, mas você não tem todo aquele serviço de fazer elas, enfim, no preparo da batata.
Pessoal, então basicamente esse aqui é o lanche mais simples que eu tenho hoje no restaurante. É o lanche que me acompanha desde quando eu comecei a trabalhar com comida lá atrás, em 2016. E para vocês terem ideia, o custo mais ou menos desse lanche, hoje ele varia entre de R$ 6,70 a R$ 7,00 com o preço da carne nesse dia que eu estou fazendo esse vídeo. Eu costumo vender ele a R$ 14,00. Então, pessoal, consequentemente vocês vão estar lucrando 100%. Lembrando que R$ 6,70 a R$ 7,00 não é só de matéria-prima. Eu já estou colocando minhas despesas com gás, um eventual aluguel, e ainda assim a gente consegue lucrar 100% nesse lanche. Porque muitas pessoas falam, lucra 100%, mas não fazem a conta de que tem toda despesa, tem as suas despesas variáveis, enfim, tem diversos fatores, diversos gastos que englobam também e que você tem que repassar para o teu cliente. Veja, você lucrando R$ 7,00 mais ou menos num lanche desse, se você conseguir colocar um combo de uma batata, tu vender um refrigerante, tu vender uma sobremesa para o teu cliente, tu já pode aí aumentar o ticket médio dele, passar de R$ 7,00 para talvez 10, 12, 15 reais. Então a quantia de lanche que você talvez precise fazer para atingir o teu resultado seja muito menor do que você está necessariamente fazendo só lanche. O propósito que eu quero chegar é que vocês vendam um combo, que vocês agreguem mais outras coisas no pedido do seu cliente, para que isso aumente o ticket médio dele com você e consequentemente aumente o teu lucro e diminua um pouco do teu trabalho também. Então, pessoal, veja bem, para vocês lucrarem R$4.000 no mês com comida, vocês basicamente precisariam vender 571 lanches desse, lucrando R$7,00, que daria um total de R$4.000 e alguns quebradinhos. Porém, se vocês conseguirem agregar e vender uma coca, um refrigerante, uma batata frita, qualquer outra porção que faça com que aumente o ticket médio do teu cliente, consequentemente a quantia de lanches que você vai precisar produzir é muito menor e o teu lucro vai ser muito maior. O grande propósito é que você venda combos para o teu cliente, que você aumente o ticket médio dele. Para vocês terem noção, para ter uma renda de R$4.000 por mês, vendendo somente o lanche, lucrando R$7,00 por lanche, você precisaria vender 571 lanches no mês. Parece uma conta absurda, mas se você for trabalhar 3 vezes por semana, por exemplo, sexta, sábado e domingo, por exemplo, vocês precisariam vender 46, 47 lanches por dia, somente desse lanche. Eu acho que é um número totalmente possível, muito fácil de você alcançar. Talvez no início seja um pouco mais difícil, mas depois que você tiver consistência no teu negócio, você vai ver que para você fazer essa quantia vai ser muito fácil e você vai estar atingindo novas metas e novos limites. Então basta você fazer, pessoal. Comida todo mundo precisa comer. O mercado está aquecido para delivery devido a essa pandemia. Então, pessoal, agarrem essas oportunidades com as duas mãos e toquem o barco, melhorem de vida. Sejam felizes, que é isso aí que vocês merecem. Vamos para a hora difícil, vamos experimentar o lanche. Podem ver que a grossura ficou um tamanho ideal. Como eu disse, eu prefiro uma carne mais bem passada. Não gosto daquele vermelhidão no hambúrguer, então eu deixei nesse ponto assim. Vamos ver se ficou da hora. Muito bom. Então, pessoal, aproveitem o máximo dessa receita que eu passei para vocês. Ela é muito boa. Tenho certeza que vai agradar muita gente. Eu tenho por experiência própria, todo mundo gosta do sabor desse lanche. Não deixem de fazer. Se não for para vender, façam para vocês, façam para a família de vocês, para os seus amigos, para os seus conhecidos, enfim. Só façam porque vale a pena, o sabor é incrível. É extremamente fácil de fazer, vocês acompanharam no vídeo. E é isso aí. Qualquer dúvida ou qualquer sugestão, vocês podem deixar nos comentários que assim que possível eu vou estar respondendo. Se puder seguir a gente nas redes sociais, @EderDonEmília, no nosso canal do YouTube também. Dê um joinha nesse vídeo e compartilhe para o maior número de pessoas possíveis para que essa mensagem, essa ideia talvez possam ajudar outras pessoas a melhorarem de vida. Certo, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.